E aí, pessoal, na última aula a gente falou sobre política econômica, né? A gente começou a falar sobre as questões da teoria, de teoria econômica, das influências teóricas do liberalismo, e também falamos sobre o keynesianismo na última aula, né? Como que a teoria do Keynes ela influenciou, né, a atividade dos governos com relação à intervenção econômica, para criar, como eu falei para vocês, um ciclo virtuoso, um ciclo econômico, né? Controlado e regulado pelo Estado. Como vocês podem ver aí no slide, essa perspectiva keynesiana, ela fala que o animal spirit, que ele chama, né, o espírito animal dos empresários, ele tem que haver uma regulação desse espírito animal, o Estado ele tem que ser o controlador, ele tem que dar a dinâmica da economia, ditar como deve ser a organização econômica, criar a questão do pleno emprego, né, deve proporcionar o emprego da população, e assim com a população capacitada financeiramente, né, empregada e com dinheiro, com recursos, pode estar tornando a economia mais dinâmica. Né? Então, o Keynes dizia que é a grande estratégia do ganha-ganha. Os trabalhadores ganham, né, através do seu trabalho e os empresários também ganham através da venda de produtos e existe uma grande prosperidade em relação ao consumo. Então, isso que está relacionado às ideias keynesianas. Né? E eu vou deixar lá o clipe para vocês, dar o link, para vocês verem no YouTube lá, quanto é bacana lá o debate, né, de ideias entre Keynes. E agora eu vou apresentar para vocês o neoliberalismo. O neoliberalismo ele tem como principal, né, o pensador, o Frederic von Hayek. Não só o Hayek, né, temos o Milton Friedman, o von Mises, que são teóricos que acabam contribuindo muito para a expansão do pensamento econômico neoliberal. Mas a gente tem o Hayek como exemplo, vocês vão ver também o Hayek no clipe que eu falei para vocês, bem bacana, né? Para entender um pouquinho das ideias, dos debates, ideias bastante opostas entre os dois. Por quê? Chama neoliberalismo, a ideia de neo é de novo, né? Então seria um retorno às ideias liberais lá, aplicadas no início do capitalismo, para um contexto diferente. Que contexto diferente seria esse? É o contexto da crise do estado de bem-estar social. O que aconteceu, então, com as ideias keynesianas que não deu certo? Então, estava todo mundo feliz, a estratégia do ganha-ganha. O que não era esperado dentro das estratégias de estado de bem-estar social é que o consumo ele seria limitado, ele teria um limite, certo? Então, a expansão econômica guiada pelo Estado ou fundamentada nas estratégias do Estado, enquanto interventor na área econômica, teria um limite. Que limite seria esse? O limite do endividamento. O endividamento do Estado e o endividamento da própria população, né, que acabou adquirindo muitos empréstimos, financiamentos para poder consumir, inclusive também os empresários que acabam se endividando do ponto de vista do financiamento da produção. Então, o próprio keynesianismo ele acabou esbarrando nessa questão do autoendividamento. Então, o Estado acabou se endividando muito com a questão da dívida interna para poder fomentar o pleno emprego, para fomentar as políticas sociais, e a população também se endividou para poder consumir. Então, se endividava para comprar um carro, se endividou para poder comprar casa. Então, onde que esbarrou isso? Esbarrou porque quando você se endivida, você tem que pagar. E quando você tem que pagar, você tem que parar de consumir. Então, essa que é a questão principal aí do keynesianismo, né? Então, você tem em um momento, você tem que começar a pagar aquilo que você deve. Então, quando você tem um consumo muito exacerbado, uma produção muito grande, né? Uma economia em plena expansão, ela esbarra nesse crescimento, ele é limitado, ele chega no limite. Então, o estado de bem-estar social ele chegou num limite. E aí, o que fazer agora? Aí entra de novo a teoria neoliberal. Não, então, novamente, vamos deixar o Estado, o mercado se autorregular. Vamos tirar o Estado da regulação econômica e deixar uma autorregulação do próprio mercado. Então, tem aí o Hayek, né, com o livro dele, O Caminho da Servidão e a Teoria da Ordem Espontânea, que ele fala que o governo deve ser limitado. Então, o Hayek diz, olha, então essas indústrias nem todas vão subsistir,
Então, só os setores essenciais eles vão sobreviver e só aquelas empresas ou aquelas indústrias mais competitivas que conseguem proporcionar um produto de maior qualidade e com preço mais acessível que vai conseguir sobreviver. Então, seria o quê? Seria como se fosse uma seleção natural da economia. Seria como se apenas aquelas áreas mais importantes ou aquelas que tivessem maior destaque, elas elas sobreviveriam aí. Então, isso começou a implantação, esse afastamento do Estado da atividade econômica. Ele começou primeiro, foi na Inglaterra e depois nos Estados Unidos. Então, nós temos aí a Margaret Thatcher na Inglaterra e o Ronald Reagan nos Estados Unidos aí no final da década de 70 e da década de 80, que passaram a utilizar essa teoria. Chegou na América Latina também, através do Pinochet no Chile, que o Chile foi um dos primeiros países da América Latina a adotar essa política neoliberal. Certo? O que teria essa política neoliberal como fundamento, né? A mínima participação do Estado na economia. A gente vê que o Estado não intervém, o Estado ele apenas organiza a ordem econômica, ele sai da economia até na desoneração dos empresários, ou seja, redução da carga tributária. O Estado ele não pode participar da economia através de estatais, como o Estado de Bem-Estar Social defendia, que o Estado participaria da economia, mesmo com empresas, né, empresas estatais, e a gente já viu isso no Brasil bastante. Então, a privatização seria uma das principais características, que o Estado não deveria estar atuando na área econômica, então privatizar as empresas estatais, a abertura do mercado. Então, quando você fala de autorregulação do mercado, fala da abertura de mercados. A gente vai ver como isso aconteceu no Brasil também no período Collor, né? Então, foi bem nesse contexto também, como o Brasil se abriu para o capital externo, para empresas estrangeiras, né? Primeiro de uma participação menor, agora a gente tem uma abertura muito mais ampla para o capital externo chegando no Brasil, aí com montadoras, aí com diversos tipos de atividades econômicas entrando aí no Brasil, por exemplo, né? Então, as fronteiras abertas, não ao protecionismo econômico, entendeu? Mais as leis que regulam a economia mais simples, né? Então, acesso a empréstimos também mais facilitado, desoneração da folha de pagamento. Então, uma série existe um receituário, uma série de características que o neoliberalismo implanta. Então, para o neoliberalismo, o Estado não deve intervir na economia. E a responsabilidade com relação ao emprego, ela não é do Estado, a responsabilidade é do indivíduo. Aí é a questão individualista do neoliberalismo, que é tão discutível aí. Que para o neoliberalismo, se você está desempregado, a culpa não é do contexto das políticas econômicas do Estado. O problema do desemprego ele é individual. Então, se você está desempregado, é porque você não se capacitou, você não qualificou, você não buscou emprego. Então, ele atribui ao indivíduo a responsabilidade com relação ao seu trabalho. Então, tira do Estado essa carga e fala assim, olha, é você que nos capacita, é você que não está na área certa. Então, se você está desempregado, o problema é teu. Então, por isso é uma das grandes críticas no liberalismo, essa questão do individualismo exacerbado, né? Ou seja, não é por conta de uma política econômica, sim, é um problema individual a questão do trabalho. E aí o Estado de Bem-Estar Social já diz que a questão do trabalho já é uma questão coletiva. Então, o problema do desemprego não é individual, o problema do desemprego é um problema coletivo. Deve ter políticas que fomentem o emprego. Então, a gente vai ver que o neoliberalismo puro ele é muito difícil de ser aplicado. A gente vê que sempre quando ocorre algum problema econômico, para onde que a classe empresarial corre? Para o Estado. E a gente vai ver isso no contexto atual também, como isso acontece. Certo? Aí aqui o exemplo do Consenso de Washington. O Consenso de Washington aí foi em 1989, em novembro de 1989, o Consenso de Washington aconteceu, e ele pegou essas medidas, essas diretrizes do neoliberalismo que eu apresentei para vocês, e transformou isso num receituário, né? Para que principalmente os países em desenvolvimento pudessem adotar. E o Brasil, no caso, o Brasil é um deles. Olha, em 1989, 1990 foi a primeira eleição pós os governos militares, que ganhou o Fernando Collor, e o Collor acabou adotando as diretrizes do Consenso de Washington. Então, a gente vai ver aí um momento em que o Brasil adere ao neoliberalismo aí no início da década de 90.
E aí ele continua nessa adesão paulatina, né, até aí os anos 2000. Né, ficou aí mais de 10 anos aí o Brasil adotando medidas neoliberais para poder abrir a economia. A gente vai ver muitos casos aí de privatizações estatais, né, a gente conta histórias aí das linhas telefônicas, né, quando tinha estatais era o preço de um veículo, uma linha telefônica fixa, né? E depois, quando abre para o capital externo, por exemplo, aí isso não valia mais nada. Já havia questão de entrada de tecnologia. Então, a questão da adesão ao neoliberalismo do Brasil teve seus problemas sociais, mas também teve muitas vantagens econômicas para o país. Então, o consenso de Washington, ele trouxe essas questões para o país, né, para o Brasil, que adotou isso. Aí está aí o receituário, né, a política neoliberal, como foi adotado nos Estados Unidos e na Inglaterra. Então, ele se espalhou aí para os países capitalistas emergentes, aí, esse receituário, principalmente com a liberalização do mercado, o Estado saindo da economia, a questão da diminuição de impostos, abertura das fronteiras para capital estrangeiro. Então, uma série de questões está aí para vocês. Nesse material vai estar os slides disponíveis para vocês estudarem, para ver como que essa política neoliberal ela mudou o modo da economia no país. E o Brasil e o neoliberalismo? Então, aqui, a gente vai ver, como eu já disse para vocês, o Brasil adotou essa política neoliberal com o governo Collor a partir de 1990, e aí com o Plano Real também ele continuou nessa linha, depois a gente vai ver de forma mais específica, né, a partir do Plano Real, como que adotou isso, aí chegando até os anos 2000. A gente vai ver depois uma virada com relação à adoção dessas políticas, que foi, né, a questão, o que nós devemos fazer, para que lado nós vamos seguir. Então, até o ano de 2003 foi assim, e quando Lula entra no governo em 2003, o Brasil tem uma virada, sai dessa ideia neoliberal, que foi sempre combatida por esse grupo que entrou no poder em 2003, que acabam adotando a ideia keynesiana de intervenção estatal. Depois a gente vai falar quais foram as medidas que o governo Lula-Dilma, de 2003 a 2015, adotaram no sentido keynesiano, né, de intervenção estatal, de tentar incentivar o consumo. A gente vai ver como isso se aproximou, né, nas políticas econômicas desde 1990 até os anos seguintes, né? Então a gente vai ver a crise neoliberal acontecendo no Brasil, porque o governo Lula, né, a gente vai ver que ele teve um pezinho no neoliberalismo, um pezinho na intervenção estatal. A gente vai ver nessa crise de 2008 como foi uma crise neoliberal que aconteceu principalmente nos Estados Unidos, e o Brasil, que o Lula chamou de marolinha, né, que chegou no Brasil porque o Brasil tinha uma intervenção muito forte, mas vamos ver o que custou isso para o Brasil, um alto endividamento do Estado, né, a gente vai ver questões mais específicas disso, né. Aí os países que foram atingidos por essa crise de 2008, tá aí Estados Unidos, Reino Unido, União Europeia, e os países menos atingidos, que eram países mais reguladores, que eu falei para vocês, né, que é o Brasil, a China, a Índia, a Rússia, que adotavam essa ideia de intervenção estatal na economia. O neoliberalismo, o neoliberalismo no Brasil, que é um retorno, né, a gente teve no Collor, passou pelo Lula numa característica mais keynesiana, e a gente vai ver que o Bolsonaro passa a adotar um discurso, né, através do Paulo Guedes, o ministro da Economia, de adoção do neoliberalismo novamente, com aquelas mesmas propostas de não intervenção do Estado, privatizações, flexibilização das leis. E aí a gente vai ver como isso está se dando agora nesse contexto, lá no finalzinho do nosso trimestre, ok? Então, daí, a gente vai falar sobre isso, sobre como que essa política econômica está presente em duas vertentes na história recente do Brasil, né? Uma linha mais neoliberal inicialmente, passando por uma linha mais keynesiana, e depois voltando a uma proposta neoliberal atual de não intervenção do Estado, e a gente vai ver como isso está se dando. Beleza? Então, a gente volta, então, na próxima aula, trazer um contexto aí, os primeiros passos aí dessas políticas econômicas na história recente do Brasil. Beleza? Então, até a próxima aula.